A reação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele afirmou que é contrário às ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e, segundo Hugo Mota, articula danos ao Brasil. Em entrevista à revista Veja, Mota disse que o comportamento do filho do ex-presidente não pode ser admitido e que, mesmo nos Estados Unidos, Eduardo será tratado como qualquer outro parlamentar. Em março, Eduardo solicitou o afastamento do cargo por 120 dias por interesses pessoais e outros 2 dias para tratamento de saúde. O prazo da licença terminou em 20 de julho. Com isso, Eduardo começou a receber faltas não justificadas até retornar ao Brasil, o que pode resultar na perda do mandato. Na última sexta-feira, eu conversei com o deputado que me disse que avalia deixar o Partido Liberal por falta de apoio da legenda, incluindo a desaprovação de projetos para beneficiar brasileiros que estão no exterior. Vou dar meu muito boa noite ao meu colega de bancada, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Pedro, essa fala do Hugo Mota, do presidente da Câmara dos Deputados, ela já indica uma posição sobre uma possível cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro? Olha, ela indica uma sinalização política do plenário. Não necessariamente significa que o Hugo Mota vá trabalhar por isso. Mas indica também, e principalmente, o isolamento político de Eduardo Bolsonaro no Congresso Nacional, na Câmara. Existem críticos do deputado dentro da própria bancada do PL, a maior da casa, com 87 parlamentares. Há uma grande maioria de bolsonaristas, mas mesmo entre bolsonaristas, há quem critique Eduardo Bolsonaro. A leitura é que ele tem atuado nos Estados Unidos de maneira ingovernável, sem consultar o partido, sem nenhuma disciplina partidária. E essas movimentações acabaram dando ao presidente Lula e ao governo um discurso que tirou os petistas e a esquerda da defensiva nas redes sociais. Era mais interessante, avaliam essas fontes, se Eduardo Bolsonaro estivesse atuando apenas na linha da defesa da Magnitsky para os ministros do Supremo. Mas quando se mistura a questão das tarifas de Donald Trump com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso acaba prejudicando a direita. O PL mostra essa insatisfação no momento que Eduardo sinaliza até que pode deixar o partido. Eduardo, que era considerado uma aposta certa para disputar o Senado aqui em São Paulo no ano que vem. Já não há mais essa expectativa dentro do Partido Liberal. Já se procura nomes, o PL, para substituir Eduardo Bolsonaro na chapa que vai ter provavelmente como candidato principal o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Como a gente viu, as faltas começam a ser contabilizadas, começaram agora depois do recesso parlamentar. Lá para meados de setembro ele deve chegar ao limite de 1/3, mas existem formas de procrastinar essa decisão até pelo menos fevereiro do ano que vem, quando será feita uma análise técnica pela mesa diretora e pelos técnicos da casa sobre as faltas. Portanto, é uma decisão muito mais política do que técnica. E sendo uma decisão política, ela passa por Hugo Mota, que sempre tem o hábito de consultar os seus aliados da mesa diretora, que são os principais líderes do Centrão, que compõem ali aquele núcleo duro da casa. E, portanto, esse movimento que a gente vê dos bolsonaristas em defesa do ex-presidente não tem a mesma força que o movimento daqueles que defendem a manutenção do mandato de Eduardo Bolsonaro. Há uma leitura de que ele deveria já renunciar a esse mandato. Portanto, essa foi, vamos lembrar aqui, né? O primeiro movimento de Hugo Mota foi respeitar ali a decisão do Supremo Tribunal Federal e aí dizer que cassaria o mandato. Depois ele recuou, deixando essa decisão para o colegiado da casa. Mas no clima que a gente observa hoje, há um certo pragmatismo que prevalece entre os partidos do Centrão. Uma coisa é defender, né, a bandeira da anistia e o foro privilegiado, a outra é defender Eduardo Bolsonaro. Agora, Pedro, lembrando que na semana passada eu conversei com o próprio Eduardo Bolsonaro, que me disse que irá enviar um ofício para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, explicando e justificando para manter o mandato dele, né, no caso. É uma tentativa de tentar salvar, mas com essa fala do Hugo Mota, o cenário não é nada positivo por enquanto. O ofício é um gesto político, não nada mais do que isso. Mostra que Eduardo Bolsonaro está empenhado em tentar manter o mandato dele aqui no Brasil. Mas é uma situação bastante sui generis, porque ele, nesse momento, por exemplo, continua recebendo parte do salário dele como parlamentar. Fica retido, mas a Câmara tem que manter a estrutura do gabinete, assessores, tem apartamento funcional, carro, motorista, enfim.
a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos torna politicamente e financeiramente cara a manutenção do mandato dele aqui no Brasil. E é uma situação que nunca aconteceu antes na história do Brasil, né? Um parlamentar que está morando no exterior, assumidamente não tem intenção de voltar para cá para participar das sessões da Câmara e, mesmo assim, insiste em manter o cargo de parlamentar, né?